noite, senhoras e senhores. Hoje nós vamos falar de um problema que levou ao desenvolvimento, de fato, da mecânica quântica, que se tornou um desafio para a mecânica quântica e até hoje ainda um grande enigma, que é a natureza corpuscular da luz, que foi introduzida pela primeira vez no trabalho de Albert Einstein em 1905, o ano milagroso da física, onde o Einstein produziu 6 trabalhos, se não me engano, e desses 6, 4 deles eram importantíssimos, incluindo o da relatividade, o movimento browniano. Muito bem. O primeiro desses trabalhos que trata desse efeito que a gente vai falar hoje, o efeito fotoelétrico, foi inspirado nos trabalhos de Planck, ou seja, o Einstein percebeu que o tratamento de Planck para os osciladores harmônicos, que formavam a fonte da energia na cavidade do corpo negro, implicavam uma certa inconsistência pelo fato de que a luz é uma quantidade contínua, quer dizer, carrega energia de forma contínua no eletromagnetismo clássico de Maxwell. A abordagem de Einstein, então, vai ser propor que a luz, na verdade, carrega pacotes de energia, exatamente como os pacotes de energia propostos por Planck, não somente os osciladores na cavidade. A gente vai, quer dizer, o Einstein usou isso para resolver o problema do corpo negro, mas, em particular, o que a gente vai estudar aqui é a proposta dele para resolver também o problema do efeito fotoelétrico, né? Que surgiu desde a época de Hertz, quando ele estudava a natureza ondulatória da luz. Então, em 1901, Leonard publica um artigo a respeito do efeito fotoelétrico, a extração de elétrons de um metal através da incidência de luz do ultravioleta, e era um efeito que não tinha explicação clara, do ponto de vista da física clássica, precisava de uma explicação teórica. Tá? O que acontece é que Einstein entra na história com sua hipótese de que a radiação é quantizada, ou seja, que a luz se comporta como partícula, e consegue dar uma explicação muito bonita para o efeito, só que é uma explicação que não é tão bem aceita, pelo menos nos primeiros anos, pelo fato de que os físicos ainda eram bastante reticentes em aceitar qualquer coisa que desviasse da noção clássica da teoria da luz, ou seja, as ondas eletromagnéticas de Maxwell. Aparentemente, Millikan, experimental, tenta provar que Einstein estava errado. Começa a fazer experimentos com efeito fotoelétrico, e o que acontece é que é ele que acaba mostrando que a teoria de Einstein estava correta, e de fato, a partir daí, inclusive, consegue fazer a primeira medida experimental direta da constante de Planck. São resultados muito bonitos e que fornecem a ideia de que a luz se comporta como partícula a partir das ideias de Einstein. Tem até um vídeo que eu coloquei ali bem interessante. Eu sugiro que vocês vejam aqueles vídeos, embora eles sejam não aprofundados do ponto de vista matemático, tudo, mas eles são bem interessantes porque contam uma parte da história que em geral a gente não entra, né? Mas que é bem curioso você ver a rivalidade que o Leonard criou com relação ao Einstein, uma espécie até de ódio e inveja, bem interessante. Bom, enfim, esse paper de Albert Einstein, então, que dá surgimento à natureza corpuscular das ondas eletromagnéticas, quer dizer, ondas, não mais, mas fótons agora como partículas, ou seja, o eletromagnetismo agora é visto através de uma nova perspectiva, e a partir daí você pode tratar a luz, né, dependendo do aspecto experimental que você quer estudar, como onda ou como partícula. Ela não deixa de ter as suas características de onda, dependendo do experimento que você faz. Se for um experimento de difração, por exemplo, você é capaz de observar o fenômeno de difração exatamente como o que acontece com qualquer onda. No entanto, para o efeito fotoelétrico, você só consegue explicá-lo se
a radiação for considerada como partícula, que é o que o Einstein faz. E abrindo, então, as portas de fato para um novo paradigma que vai ser a mecânica quântica. Por isso, esse é um dos artigos mais importantes do Einstein, um dos trabalhos realmente revolucionários, inclusive nas próprias palavras de Einstein, né? E que rendeu o prêmio Nobel, né, poucos anos depois. Então vamos lá, estudar o efeito fotoelétrico. Bom, antes de descrever o efeito fotoelétrico propriamente, vamos falar de algumas questões históricas. Quem primeiro observou o efeito foi Hertz, entre 1886 e 1887, trabalhando para tentar confirmar a existência das ondas eletromagnéticas preditas por Maxwell. Ele acabou observando que, quando a luz ultravioleta, né, incidia em metais, havia um aumento na corrente elétrica no detector. Essa foi a primeira observação, assim por assim dizer, do efeito fotoelétrico. Em 1888, Hallwashs, inspirado por Hertz, mostrou que essa luz ultravioleta que incide, né, sobre os corpos, no caso dele, corpos metálicos que estavam descarregados, adquiriam carga positiva. Veja que o ano 1888 você ainda não tinha conhecimento do elétron. O elétron só foi descoberto em 1897 por J.J. Thomson. O máximo que ele podia dizer, estou observando uma carga positiva aqui nessa placa metálica onde houve incidência de luz ultravioleta. Bom, aí então entra o Thomson, 1899, já depois da descoberta do elétron, e usando os mesmos métodos que ele fez para trabalhar com elétrons, calculando a relação carga sobre massa, ele aplicou isso para o efeito que estava sendo observado, o fotoefeito, e mostrou que nesse efeito o que era emitido de fato era uma partícula que tinha a mesma carga do elétron, a mesma relação carga-massa, portanto era o elétron. Em 1902, Leonard mostra que a energia desses elétrons emitidos ela não é afetada pela intensidade da luz. Ou seja, você tem um efeito fotoelétrico, espera que aumentando a intensidade da luz, você aumente a energia cinética dos elétrons que são arrancados das placas metálicas. Só que isso não acontecia. Foi esperado classicamente, mas não estava acontecendo. E à medida que você aumentava a energia do fotoelétron, esse aumento ele era proporcional à frequência da luz incidente. Foram coisas observadas por ele. Na prática, o que ele observou foi que a voltagem mínima que ele usava para parar os elétrons emitidos, quer dizer, você tem um cátodo onde são emitidos os elétrons e o ânodo onde eles são recebidos. Tem uma diferença de potencial entre duas placas. Essa diferença de potencial é positiva, então os elétrons vão caminhar do cátodo onde são emitidos até o ânodo onde eles são recebidos pelo detector. Se você inverter o sinal de diferença de potencial, o que você vai fazer, na verdade, é empurrar os elétrons de volta para o cátodo. Né? Se você aumentar tanto essa diferença de potencial, vai chegar a um ponto que nenhum elétron vai chegar ao ânodo e você é capaz de medir a energia cinética máxima desses elétrons. E o que ele observou foi justamente isso. Né? Essa voltagem mínima para esses elétrons, para parar esses elétrons emitidos, independia dessa intensidade do feixe de luz. Bem, resumindo os resultados mais importantes das observações do efeito fotoelétrico, primeiro, a energia máxima dos elétrons emitidos não depende da intensidade da luz incidente. A energia máxima é energia cinética, obviamente. Essa energia cinética máxima aumenta com a frequência, ou seja, se eu mudo a luz incidente para frequências maiores, eu observo a energia cinética máxima maior para um mesmo material. Né? E um fator importante, não é qualquer frequência, qualquer luz que vai arrancar elétrons. Eu posso aumentar o que for a intensidade do meu feixe de luz, mas se a frequência
dessa luz não for um valor mínimo, eu não consigo ejetar os elétrons. Essas são observações importantes. E, finalmente, os detalhes da superfície utilizada, né? Porque cada superfície tem suas particularidades e os elétrons que são arrancados da superfície são os mais energéticos. Os que estão mais dentro do material estão mais ligados, então você teria uma energia a mais a ser perdida, tá? E a energia cinética desses elétrons, obviamente, não chegaria ao valor máximo. Esses são os elétrons menos ligados, aqueles que estão na superfície. Bem, aqui a gente tem uma representação de como seria um experimento desse tipo, fotoelétrico. Você tem uma bateria, um circuito, está ligado aqui a um amperímetro, né? Vai medir a corrente que passa por esse circuito. Você tem uma placa, algum material conhecido, e nessa placa eu vou fazer incidir a luz. Nesse caso, luz azul, por exemplo. Se esse material for tal que a luz azul tem frequência suficiente para arrancar elétrons, então eu submeto esses elétrons a uma diferença de potencial e esses elétrons viajam até uma placa coletora. Aqui a gente tem basicamente o mesmo desenho na figura anterior, mudou a cor da luz, mas aqui, para esse material, essa luz ainda é suficiente para arrancar elétrons. Tá? Tem a frequência mínima para arrancar esses elétrons. Só que o que muda nessa configuração é o seguinte: o potencial que você aplica entre essas duas placas vai ser invertido, a tal ponto de que você começa a frear os elétrons que vão chegando nessa placa, aumenta esse potencial, só que no sentido oposto, quer dizer, um valor negativo, até que chega um ponto que os elétrons chegam próximo da placa, mas não conseguem vencer o potencial e voltam. Tá? Nesse momento, você tem uma diferença de potencial que, multiplicada pela carga do elétron, te dá a energia que nada mais é do que a energia máxima, a energia cinética desses elétrons. Por quê? Porque você conseguiu uma diferença de potencial tal que a energia cinética não consegue vencer, portanto elas têm que ser idênticas. Nesse limiar em que você está para receber o elétron, mas ao mesmo tempo não recebe, ele é expelido, quando você consegue medir a energia cinética máxima desses elétrons. Então esse é o tipo de experimento que você usa para fazer essas medições. Claro, quando você sabe isso, você não está vendo os elétrons. Você sabe isso quando a corrente aqui no perímetro vai a zero, né? A explicação de Einstein, em 1905, no seu artigo de março, é que o efeito fotoelétrico pode ser entendido através da proposta de Planck. Ou seja, que a energia da radiação eletromagnética vem também em pacotes discretos, supondo que a própria radiação era constituída de partículas, chamadas fótons, carregando uma energia aí igual a Hν. Veja a diferença com relação a Planck. Né? Planck supôs os elétrons nas paredes da cavidade, né, que oscilavam, osciladores harmônicos, e emitiam radiação com energia discreta. Só que a própria radiação era uma onda, né? Carregava essa energia na forma de ondas eletromagnéticas. A visão de Einstein é completamente distinta. Você não tem ondas aqui, você tem partículas de radiação, chamadas fótons. E essas partículas carregam essa energia discreta proporcionalmente à frequência dessa onda, a frequência da radiação, vista agora como partícula. A implicação disso para Einstein é um fóton para um elétron. Cada elétron dessa superfície metálica absorve apenas um fóton, ou seja, absorve a energia contida nesse fóton, Hν. Se o elétron estiver muito dentro do material, alguma distância dentro desse cátodo, alguma energia ele vai perder antes de ser
arrancado da superfície, certo? Portanto, a conclusão é que os elétrons na superfície vão ter a maior energia cinética a serem liberados. Bom, é por isso que nem todos os elétrons têm energia cinética máxima, tá? Porque se você tem uma luz de uma frequência única, certo? O que acontece? Cada fóton teria a mesma energia. Se todos teriam a mesma energia e os elétrons não sofressem nenhuma perda de energia para sair do material, todos teriam a mesma energia cinética. Mas isso não é o que é observado. Então a ideia de Einstein se adequa muito bem a esse fato de que os elétrons podem estar na superfície ou mais ligados ao átomo. Então é mais fácil arrancar os elétrons da superfície, terão mais energia cinética. Esse custo energético para arrancar um elétron da superfície, chamado de função trabalho, W. Função trabalho. Em fontes diferentes se escreve com uma letra diferente. Aqui eu vou usar W para função trabalho, que é a energia que você tem que vencer para poder sair da superfície do material. Então, os elétrons que são emitidos a partir da superfície, eles vão ter uma energia cinética que é a energia cinética máxima. A máxima que é dado por energia do fóton menos a função trabalho. Essa é a famosa equação de Einstein para o efeito fotoelétrico. Então, como a gente discutiu, se a gente inverter a voltagem entre as placas do meu experimento, produzindo então uma voltagem negativa, eu vou começar a barrar os elétrons até o ponto de que a corrente cai a zero. Quando isso acontece, a gente pode dizer que essa energia cinética máxima é igual à carga do elétron vezes a diferença de potencial para barrar os elétrons. Energia de corte, que a gente chama, ou diferença de potencial de corte, ou ainda de frenagem. Tá? Bom, nessa situação em que a energia cinética é máxima, então eu posso escrever E vezes V0 é igual a H menos W. Bem, esse é o resultado que foi apresentado por Einstein e que tem várias consequências que explicam o fenômeno do efeito fotoelétrico. Uma delas é a questão da intensidade da radiação, ou seja, o que é aumentar a intensidade? É aumentar o número de fótons, pela visão de Einstein. Você aumenta o número de fótons, mas se você manter a mesma frequência, o máximo que você vai fazer é arrancar mais elétrons, tá certo? Mas não alterar a energia cinética máxima dos elétrons emitidos. Tá? E outra consequência importante, uma predição, na verdade, predição, que você pode fazer um gráfico dessa voltagem como uma função da frequência, ou seja, você pode escrever V0 e divide tudo pela carga elétrica, H sobre E vezes I menos W sobre E. Bom, esse termo aqui, a função trabalho dividido pela carga do elétrico, como a função do trabalho só depende do material, você quer uma constante. Constante. E o coeficiente linear, isso aqui é uma reta em função de Ni, o coeficiente linear também é uma constante. Sabendo quem é a carga elétrica, se você tem uma predição para a carga elétrica, você é capaz de determinar, melhor, predizer o H, de uma maneira completamente independente da radiação do espectro de corpo negro. Você pode fazer uma medida de H.
E, bom, quem começou a fazer esse tipo de experimento mais para tentar mostrar que o Einstein estava errado foi o Millikan. O Millikan fez uma série de experimentos com experimento fotoelétrico. Nos primeiros anos, as tentativas não tinham muita precisão para dizer qualquer coisa, e ele tinha convicção de que Einstein estava errado, porque ele confiava na teoria clássica do eletromagnetismo, em que a radiação era onda eletromagnética e não partículas. Mas, no final das contas, as medidas de Millikan foram tão bem feitas, tão precisas, que ele acabou mostrando que o Einstein estava, na verdade, correto. Portanto, isso acabou rendendo o prêmio Nobel tanto para Einstein como depois, uns 2 ou 3 anos depois, para o Millikan. Outro resultado importante nessa descrição de Einstein para o efeito fotoelétrico é que a equação deixa claro, né, torna evidente que existe uma frequência mínima para ejetar os elétrons. Olhe, por exemplo, para essa equação aqui, certo? Se eu não tiver uma frequência mínima, esse produto H vezes Li vai ser menor do que a função trabalho, e, portanto, eu não vou conseguir arrancar nenhum elétron. Então, eu tenho que ir aumentando a frequência até chegar ao ponto em que essas duas quantidades são idênticas. A partir daí, com frequências um pouquinho maiores, eu começo a ter a emissão de elétrons com uma energia cinética diferente de zero. Tá? Em outras palavras, nessa equação em que a energia cinética máxima é E vezes V0, então quando isso daqui é zero, portanto isso daqui é zero, eu tenho que H vezes a frequência mínima tem que ser igual à função trabalho. Então daqui eu tiro qual é a frequência mínima. A frequência mínima é a função trabalho dividido por H. Bem, aqui a gente tem um gráfico, né, baseado nos resultados de Millikan, em 1916. Aparentemente o material que ele usou parece que era o sódio. E o que vocês veem é justamente uma linha reta, que são os pontos experimentais, e a linha reta que se ajusta a esses pontos, né, demonstrando que a teoria de Einstein estava correta. Ou seja, a energia máxima, que é o E vezes V0, é igual a Hni menos a função trabalho. Lembrando que isso daqui é E vezes V0. Tá? Aqui, esse ponto de intersecção da curva com o eixo da frequência te dá a frequência mínima, tá? Ni0, se você preferir. Nesse caso, é 4,39 vezes 10 a 14 Hz, correspondendo a um comprimento de onda de 683 nanômetros, basicamente uma cor vermelha, perto do infravermelho. Observe que a energia, a escala de energia aqui está dada em electronvolts. Tá? Só para lembrar, 1 electronvolt é a energia que o elétron recebe quando ele está submetido à diferença de potencial de 1 volt, e vale 1,6 aproximadamente vezes 10 a menos 19 Joule. A minha sugestão para vocês é a seguinte: bom, a partir desses dados, o Millikan obteve um valor excelente para a constante de Planck, e eu sugiro que vocês façam o mesmo. Vocês usem esse gráfico e estimem o valor de H. Façam isso e façam para vocês. Vocês vão ver que vocês vão chegar a um valor muito próximo ao valor conhecido hoje, da constante de Planck. A resposta, usando esse gráfico, eu vou dar na transparência seguinte. Sugiro que vocês façam, esse é um bom exercício para todos vocês. Dei uma pausa agora e depois volto. Bem, como a equação de Einstein é uma equação linear, né, essa energia máxima cinética, função da frequência, cujo coeficiente linear é a constante de Planck,
Então, tudo que você tem que fazer nesse problema é a razão entre a variação da energia e a variação da frequência em algum desses intervalos da reta. Tá? Aqui o exemplo, né, vai ser calculado pegando esse ΔE em energia e essa variação na frequência. Os valores estão dados aqui, ΔE é 1,25 eletronvolts e o ΔNi 3 vezes 10 a 14, são 3 unidades, 3 vezes 10 a 14 Hz. Faz a razão entre esses dois valores, vocês vão chegar no valor da constante de Planck, que é 4,1 vezes 10 a menos 15 eletronvolts vezes segundo. Tudo que você tem que fazer é transformar isso em joules vezes segundo para comparar com o resultado que a gente já colocou antes. Portanto, H vai ser 4,1. 1 eletronvolt, se vocês não se lembram, é 1,6 aproximadamente, vezes 10 a menos 19 joule, vezes os 10 a menos 15. Está ali em cima. Então, todo esse resultado vai dar um resultado em joule vezes segundo. Dentro dessas aproximações, o resultado é 6,57 vezes 10 a menos 34 joule vezes segundo. Claro, fazendo esses cálculos com mais precisão, ou seja, mais algarismos significativos aqui, vocês vão chegar a um valor melhor para a constante de Planck, mas esse valor aqui já está excelente, né? Para o cálculo grosseiro que ele está fazendo aqui. Bem, o que nós esperamos, né, classicamente, é que o campo elétrico tenha sua amplitude aumentada. A onda eletromagnética tem sua amplitude aumentada, né, com o aumento da intensidade do feixe de luz. Isso implica que a força que atua sobre os elétrons, ela aumenta. Se ela é proporcional ao campo elétrico, também aumenta com a intensidade, fazendo aumentar a energia cinética máxima. No entanto, isso não é o observado. Portanto, a descrição clássica da luz como ondas não resolve esse enigma do efeito fotoelétrico. Bom, de acordo com a teoria ondulatória da luz também, esse efeito deveria ocorrer para qualquer valor da frequência. Não importa qual é a cor da luz. Ele deveria ocorrer desde que eu tivesse intensidade suficiente no meu feixe, de modo a fornecer a energia necessária para arrancar os elétrons. Só que, novamente, esse efeito não ocorre. Ou seja, o que a gente observa é que existe um valor mínimo da frequência para ocorrer o efeito independente da intensidade da onda. Um outro fator também importante a considerar classicamente é que a energia de um fotoelétron que seria absorvido por uma onda incidente nessa chapa metálica implicaria que teria que ter um tempo mínimo para essa absorção de energia, a fim de que o elétron seja ejetado, já que esse elétron representaria uma área efetiva de absorção que é limitada, não seria maior do que a área de um círculo do tamanho do átomo. A gente vai fazer esse cálculo, isso não é observado, esse tempo mínimo. Bom, a gente vai fazer esse cálculo desse tempo, a gente vai ver que a gente não observa esse tempo mínimo, ou seja, basicamente assim que eu faço incidir a radiação na placa metálica, quase que instantaneamente os elétrons são ejetados. A gente vai ver isso no exercício, no entanto, a gente ressalta aqui que isso também não é observado. Portanto, todos esses pontos, né, são explicados pela teoria de Einstein para o efeito fotoelétrico. O item 1, como a gente já discutiu, tem a ver com a questão da intensidade da luz, né? Que, classicamente, deveria aumentar a energia cinética máxima. Como a gente viu, essa energia cinética máxima não depende de forma alguma da intensidade. A intensidade, o que ela faz é simplesmente aumentar a quantidade de fótons que colide com a placa metálica. Portanto, você pode até arrancar mais elétrons, mas não
aumentar a energia dos elétrons. O que ocorre de fato é que, na visão de Einstein, como a luz é composta de fótons, cada fóton interage com um elétron no metal. Então, se eu tenho mais fótons, eu vou interagir com mais elétrons e, portanto, ejetar mais elétrons, mas não aumentar a energia cinética máxima desses elétrons. O efeito também explica esse item número 2. Né? Você esperaria que a teoria ondulatória implicasse que o efeito fotoelétrico ocorreria para qualquer frequência da luz, só que isso não é verdade. Experimentalmente e pela explicação de Einstein, você observa que é necessário vencer uma função chamada função trabalho, que está associada com a energia que o elétron precisa receber para poder escapar do metal. Então, essa energia mínima está associada com um fóton que contém esse pacote de energia mínima. Como essa energia do fóton é H vezes Ni, então é necessário que haja uma frequência mínima para que isso aconteça. Observe que, diferente do problema do corpo negro lá de Planck, você não tem fótons com múltiplos de Hν. Cada fóton carrega H vezes Ni. Portanto, se a luz não tiver uma frequência mínima, multiplicado por H me dê a energia necessária para arrancar o elétron, o efeito não ocorre, como é observado. Finalmente, o terceiro item, que você espera que exista um tempo mínimo, né, para que os elétrons absorvam a energia das ondas eletromagnéticas e sejam então injetados, ele não é observado. E do ponto de vista da teoria de Einstein, isso é fácil de entender, porque como existe fótons, que são partículas, interagindo com elétrons, você não precisa esperar tempo nenhum. Assim que o fóton atinge um elétron, ele arranca o elétron. Então, precisa ficar esperando um tempo para que a luz deposite energia no elétron até que ele tenha energia suficiente para sair do metal. Então, tudo isso, de certa forma, é uma coroação para essa proposta de Einstein e que levaria mais tarde ao prêmio Nobel. Mas o que é mais importante aqui é uma proposta ousada, arrojada, de que a luz é partícula também. Surge aí a dualidade partícula-onda, e quando foi proposta não era ainda muito bem aceita pela comunidade dos físicos. Tanto é que os físicos que começaram a reconhecer o trabalho de Einstein, o grande trabalho dele, comentavam que não tinha problema importante na física que o Einstein não tivesse botado a mão, tivesse dado uma contribuição importante. Exceto por umas ideias aí associadas à quantização da radiação. Ou seja, o pessoal não acreditava muito que a radiação era de fato quantizada. Mas, com o tempo e com os experimentos de Wilson, como a gente viu, a coroação de Einstein veio e finalmente ele recebe o prêmio Nobel por isso, estabelecendo o início na física moderna da mecânica quântica. O início, de fato, começa com Planck, mas a quantização da radiação mostra que não apenas o corpo negro era um problema que necessitava de um novo paradigma, mas outros fenômenos, como é o caso do efeito fotoelétrico, que não poderia ter sido elucidado perante a física clássica. Vale lembrar também que Einstein usou esse modelo da luz como partícula, tanto fóton, para explicar a radiação do corpo negro, tratando essa radiação como um gás de fótons. Esse é um trabalho interessante que aborda o corpo negro de um ponto de vista diferente. E essa formulação dele, tratando o gás de fóton, levou mais adiante a estatística de Bose-Einstein. Bose tratou uma estatística quântica, que leva o seu nome, e Einstein o fez pela primeira vez com
esse gás de fótons para resolver o problema do corpo negro. Bem, então, talvez uma pergunta que vocês estejam se fazendo: para que comprimentos de onda ocorre o efeito fotoelétrico? Você tem que lembrar que é necessário uma energia mínima, tá certo? Então, se a gente voltar para o problema da cavidade, ou seja, o corpo negro, lá as ondas eram da ordem, comprimento de onda de micro-ondas, ou seja, micrometros, da ordem de 10 a menos 6 metros. O que implica que a frequência, nesse caso, é muito baixa. E sendo baixa, você não tem energia suficiente para arrancar elétrons dos metais. A luz visível, da ordem 10 a menos 10 metros, ela também possui energia muito baixa, mas é possível arrancar elétrons que estejam na superfície do metal, os elétrons de valência, né? Estão basicamente soltos no metal. Tá? Só precisa de pouca energia para isso. Então, a luz visível seria suficiente. E a luz ultravioleta, obviamente, como menor que já a faixa do visível, comprimento de onda, então implica frequências muito mais altas, com muito mais fótons muito mais energéticos, portanto, provocando um efeito fotoelétrico com muito mais evidência. E frequências muito mais altas, como por exemplo dos raios X, raios gama, obviamente que você também vai ter efeito fotoelétrico, mas aí você pode inclusive arrancar elétrons que estão mais presos, mais fortemente ligados a átomos, inclusive aqueles de átomos pesados. Tá? Tem uma tabela no Resnick e ele coloca os diversos comprimentos de ondas, frequências, né? E as energias associadas a esses comprimentos de onda. E lá vocês podem analisar basicamente quais fótons têm essa capacidade de arrancar elétrons facilmente. A tabela a qual eu me refiro do Resnick é essa daqui. Então, aqui nessa coluna da esquerda, você tem o comprimento de onda em metros, a energia associada a cada comprimento de onda, ou seja, a energia para cada fóton com esse comprimento de onda em electronvolts, né? As diversas faixas, então, aqui, visível está aqui, essa faixa pequena. Né? A partir daqui eu tenho ultravioleta, raios X e raios gama. E aqui as frequências associadas. Abaixo disso, visível, né, você tem infravermelho, micro-ondas e cada vez frequências menores. Portanto, veja que as energias são extremamente baixas. São desde 1/10 de electronvolts até 10 a menos 12 em diante. Não é energia suficiente para arrancar qualquer elétron de qualquer superfície metálica. Bom, como exemplo, a gente vai cumprir o prometido, que é estimar o lapso de tempo do efeito fotoelétrico, considerando a luz como clássica, ou seja, uma onda eletromagnética, para uma placa de potássio que está a uma distância de 1 metro da fonte de luz, cuja potência de emissão é 1 watt, né, ou seja, 1 joule por segundo, e você vai supor para isso que o elétron emitido absorve a energia numa área circular da placa com um raio da ordem de 1 angstrom, ou 1 vezes 10 a menos 10 metros, que é o tamanho típico do átomo. Dado que a energia necessária para remover o elétron da superfície de potássio, que é a função trabalho, é 2,1 eletronvolts, ou 3,4 vezes 10 a menos 19 joules, a gente é capaz de calcular esse tempo, né, esse lapso de tempo, para que o elétron seja ejetado, classicamente. Então vamos lá. A área do alvo, ou seja, o elétron que está na placa, será então π vezes R2, que é a área do círculo, onde o raio é 10 a menos 10, portanto, π vezes 10 a menos 20 metros quadrados. A fonte emite uniformemente em todas as direções, portanto, as frentes de onda vão ter a mesma intensidade numa área que é a área de uma superfície esférica a uma distância R da fonte, ou seja, 4πr2. Como a placa metálica de potássio a uma distância de 1 metro, o raio aqui para a gente é 1 metro a partir da fonte. Portanto, essa área da fonte 4π metro quadrado.
A gente pode então calcular com que taxa a fonte transfere energia para o alvo, ou seja, para o elétron. Ou seja, a variação da energia por unidade de tempo me dá essa taxa de energia por unidade de tempo. Só que isso é o quê? É a potência emitida, né, dividido pela área da casca esférica até onde eu quero calcular essa potência. Portanto, R aqui é a distância até o alvo, multiplicando pela área do alvo. Então, de toda a energia que é emitida da fonte, uma fração vai chegar no elétron, que é dado pela potência vezes essa razão entre as duas áreas, área do alvo por área da fonte. Ora, isso para mim é igual a potência, eu sei que é 1 watts, certo? A área do alvo, π vezes 10 a menos 20 metros quadrados. E a área da fonte, 4π metro quadrado. Bom, são cálculos simples. Se vocês fizerem as contas, são 2,5 vezes 10 a menos 21 joule por segundo. Bom, para ejetar o elétron, eu preciso de uma energia mínima, que é justamente a função trabalho W. Tá? Eu tenho essa função trabalho, foi dada ali em cima, 3,4 vezes 10 a menos 19 joules. Então, eu posso fazer a seguinte igualdade, a seguinte relação. ΔE sobre ΔT, que é a taxa de transferência de energia, multiplicado por ΔT, que é o intervalo de tempo necessário para que eu tenha um total de energia que seja exatamente igual à função trabalho. E com isso eu isolo o ΔT do lado esquerdo, W vezes ΔT sobre ΔE, ou seja, o inverso da taxa de transferência multiplicado pela função trabalho. Isso implica que o tempo necessário para ejetar esse elétron, 3,4 vezes 10 a menos 19 joule, dividido por 2,5 vezes 10 a menos 21 joule por segundo. Resultado em segundos, 1,36 vezes 10 ao quadrado segundos, que é aproximadamente 2,3 minutos. Ou seja, é um tempo bastante fácil de mensurar. Como a gente observa o efeito fotoelétrico instantaneamente, jogou a luz, os elétrons saem, você vê a corrente, né, passando no perímetro. Então é óbvio que essa teoria está falha, teoria clássica falha. E mesmo que eu aumentasse a área do alvo, né, fosse da ordem do comprimento de onda da onda incidente, ou seja, da ordem de 100 angstroms, eu tinha ter um tempo ainda detectável. Vocês podem calcular isso. Seria um tempo chamado de ΔT1, aproximadamente 10 a menos 2 segundos. Tá? Se a área do alvo for aproximadamente lambda, a luz incidente, a ordem de 100 angstroms. Fica como exercício para vocês checarem que o comprimento de onda dessa onda incidente é dessa ordem, de 100 angstroms. Vejam se vocês conseguem fazer isso. Se não conseguirem, perguntem lá no fórum de dúvidas. Aliás, muito pouca gente está usando esse fórum de dúvidas. Eu sugiro que vocês aproveitem. Esse é o momento de aprender. Leiam o máximo possível. Tendo dúvidas, perguntem lá. Eu vou responder as dúvidas assim que possível, tentando respeitar um prazo de 24 horas. Tá bom? Aqui mais um exercício para vocês tentarem antes que eu faça, né? Que é deduzir a função de trabalho para o sódio, aquela figura que eu apresentei para vocês algumas transparências atrás, com os resultados de Millikan.
Então, antes de eu fazer, façam uma pausa aqui, tentem resolver, depois voltem para esse vídeo. Muito bem, voltando aqui. Para resolver esse problema, peguei aqui o trecho da figura de Millikan e coloco os resultados dele e fiz uma pequena extrapolação. Bom, que extrapolação é essa? Aqui a equação de Einstein para o efeito fotoelétrico. Eu preciso achar a função trabalho, certo? Ora, a função trabalho, que é essa constante aqui, é justamente o valor de V0 quando a curva intercepta o eixo vertical. Por quê? Porque nesse ponto aqui o ni é igual a zero. E, portanto, o EV0 é menos a função trabalho. Claro que da figura não dá para ver qual valor é esse de V0. Por isso eu fiz aqui uma extrapolação, veja que eu puxei para o lado esquerdo. Esse aqui é 4, aqui é 3, 2, 1, 0, o valor da frequência. Eu consigo esticar essa linha reta e ver exatamente onde ela intercepta o eixo vertical. Como aqui é uma unidade em elétron-volts, que é isso daqui, eu copiei exatamente, então eu vou estar aproximadamente 2 unidades abaixo do eixo das frequências. Ou seja, eu consigo calcular esse intercepto, aproximadamente 2 elétron-volts. Para checar isso, é claro, você vai usar os dados que você conhece. Você sabe que, usando a equação do efeito fotoelétrico, você pode ir no ponto em que V0 é nulo, ou seja, quando você está no limiar de arrancar os elétrons, tem a frequência mínima, então o HNI vai ser igual a W. Tá? Você já calculou o H lá atrás, você sabe qual é a frequência, portanto você é capaz de achar esse W, comprovar que ele vai dar aproximadamente isso. Então eu sugiro que você faça esses cálculos e tente achar que valor é esse, só para comparar. Eu espero que, do ponto de vista experimental, quando você faz o experimento, você também obtém o valor exato desse ponto. E aí, automaticamente, você tem um intercepto, que é a função trabalho. Mas, na prática, é assim que você teria que fazer. Tá certo? Bom, para resumir, então, o efeito fotoelétrico é um efeito que pôde comprovar a hipótese de Einstein de que a radiação pode ser considerada como partícula, o que parece paradoxal, já que você tem experimentos que comprovam a natureza ondulatória da luz. Então, essa é uma evidência que deixa claro que existe essa dualidade onda-partícula. Isso era algo que intrigaria Einstein, acho que até o fim de sua vida. Ele achava que tinha algo faltando, né, para tentar compreender essa dualidade. Por que a luz se comporta como partícula e como onda. E acho que já é sabido de todos, ele não aceitava muito o que veio depois, a teoria para explicar essa natureza ondulatória junto com a natureza corpuscular da luz, que foi a mecânica quântica. Acho que ele nunca aceitou muito o fato de que a natureza pudesse ser probabilística, como a gente vai ver. Mas isso é história para mais para frente. Aqui a gente já tem, então, o que deu base para o que viria a formar o que a gente conhece como mecânica quântica. O Einstein foi fundamental para isso. Lembrando que Planck originou toda essa ideia de quantizar a energia, mas foi Einstein que deu o passo mais ousado em tratar a radiação como partícula. Então, nós vamos ver outro fenômeno a seguir, que é o efeito Compton, que vem reforçar essa ideia que revolucionou o começo do século XX. E, na verdade, revolucionou toda a física e até hoje causa estranheza. Bom, uma referência importante para esse assunto que eu estou discutindo nessa aula de hoje
É esse livro do Abraham Pais, o mesmo autor daquele livro que eu já indiquei para vocês, o Inward Bound, que conheceu muito bem vários desses personagens que fizeram história da física moderna, e que é um livro fantástico, desde o ponto de vista histórico e do ponto de vista da elucidação de como evoluíram as ideias nesse começo do século XX. Em particular, as ideias de Einstein, mas vocês vão encontrar alguns detalhes sobre a importância da contribuição de outros físicos, sobre os quais Einstein se debruçou para poder resolver os importantes problemas que ele resolveu. Então, eu sugiro fortemente esse livro para quem já está no nível de vocês de conhecimento de física. Ele não é um livro para leigos e, portanto, eu acho que é apropriado para vocês nesse curso. Em particular, o capítulo 19, que trata do efeito fotoelétrico. Então, façam um bom proveito. Aqueles que puderem conseguir esse livro digitalmente, ótimo. Quem não puder, tente ver se tem na biblioteca. Foi um livro publicado em português também, embora eu esteja aqui com a cópia em inglês, mas ele tem uma edição em português. Não sei se está tão bom, mas é um